Então, a gente pode classificar que a justiça brasileira ela demora principalmente por esses dois elementos, a quantidade de processos e por serem envolvidas com o poder público. Ou teria algum outro fator que ajudaria a essa demora? Sim, o principal nós podemos identificar como esses pontos, com esses pontos, né? O número de processos hoje, em função até do próprio processo de democratização, né? O acesso à justiça, ele é bem maior do que há anos atrás. As pessoas já passam a ter uma noção maior dos seus direitos e como pleitear os seus direitos, como buscar, né, a defesa de seus direitos, e isso, consequentemente, provoca uma avalanche de processos no Poder Judiciário. Há uma sobrecarga muito grande. Além dessa sobrecarga, grande parte dos processos judiciais hoje, se nós formos analisar alguns segmentos, eles estão voltados para ações contra o poder público. Então, isso, consequentemente, faz o processo demorar muito, né? Além disso, nós poderemos até incluir nessa questão da demora processual o grande número de recursos existentes no nosso sistema processual, né? Então, para diversos atos judiciais, né, existem recursos. Então, o nosso sistema recursal é muito pesado, por isso que já começou a se pensar e já foi definido, já foi consolidada a chamada súmula vinculante, que ela é uma forma de agilizar o processo, né, em causas, né, principalmente que envolvem o poder público, né. Existem propostas de reforma processual ainda, né, das chamadas súmulas impeditivas, que vão entrar em vigor na nossa próxima reforma processual, e com o objetivo de agilizar os processos e dar efetiva celeridade à prestação jurisdicional. Existe um limite de recursos em um processo ou não? Vai depender do andamento dele mesmo. Então, os recursos eles são vários, né? Para as instâncias, dependendo do tipo da decisão, cabe um recurso, né? Existem decisões que não põem fim a um processo, mas elas põem fim a algum incidente processual que precisaria ser resolvido ali. Dessa decisão cabe recurso, né? E aí esse recurso ele vai para um tribunal, né? O tribunal, a gente já tem um órgão colegiado, enquanto nós temos na primeira instância, pensando em primeira instância, um juiz sozinho decidindo. Num tribunal nós já temos um órgão colegiado. A decisão do órgão colegiado, seja favorável a A ou favorável a B, ela cabe recurso também. Dessa decisão cabe recurso. Então eu posso ter ainda a discussão para outras instâncias até chegar na instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí esgotar todas as vias recursais. Mas até chegar a esse ponto já se passou muito tempo. Como a pessoa pode proceder para abrir um processo? Bom, primeiro verificar se existe um interesse violado, né? Abrir um processo, entrar com uma ação, não é uma aventura, né? Porque existem muitas pessoas que ainda pensam que aconteceu qualquer problema, vamos processar, né? Não é bem assim. Há de se ter muita cautela, né, em relação a todas essas questões, porque a demora é muito grande, às vezes o direito ele não foi realmente, efetivamente violado. Então, o primeiro cuidado é verificar se existe algum interesse violado. Segundo passo, para se entrar com uma ação, você precisa de um advogado, né, que tenha a capacidade postulatória para ingressar com uma ação em juízo. Então, né, verificado algum problema, alguma violação de direito, procurar um advogado para que ele proceda às orientações, né, sobre possibilidades de ajuizar ou não uma ação
para aquele caso. E no caso ao contrário, se de repente você é abordado sendo você que está sendo processado, como a pessoa poderia agir nesse caso? Sendo processado, né, você já passa a estar na figura do réu, né? Estando na figura do réu, o réu também, né, por um período, prazo processual que ele tem para se manifestar no processo, para combater as afirmações feitas pelo autor, né, a recomendação é que também procure um advogado para que faça uma defesa técnica a respeito da ação que está sendo proposta. Existe a possibilidade hoje, de alguma forma, conseguir esse serviço gratuito, advogados? Sim, a nossa Constituição, ela estabelece a possibilidade da assistência judiciária para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, né? Por quê? Porque o acesso à justiça, né, um processo, ele tem um custo, né? E em muitos casos, né, dependendo do tempo, dependendo da demora de tramitação desse processo, o custo é razoavelmente alto, né? Então, o custo do processo, ele poderia dificultar o acesso à justiça, de modo que a Constituição Federal, ela abriu esse espaço para que aquelas pessoas que têm os direitos violados e comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, elas também têm franqueado esse acesso à justiça, né? Nesses casos, o que acontece? As pessoas comprovando desde que não tenham suficiência de recursos para prover as despesas do processo, elas devem procurar as defensorias públicas dos estados, que existe todo um corpo de profissionais, né, de defensores públicos que procedem à defesa dos direitos dessas pessoas que comprovem a insuficiência de recursos. Então, é para aqueles que se enquadrarem nessa situação, né, não tiverem essas condições, as defensorias públicas, elas estão aí para ajudar. Hoje pode-se dizer que a classe social não vai influenciar na ação do processo, não, no decorrer do processo. Não, o acesso à justiça, ele é dado para todos, né? É um direito fundamental. Como um direito fundamental, é um direito franqueado a todos, né? Independentemente da classe social. Aqueles que têm condições de prover as despesas do processo, eles vão procurar um advogado. Aqueles que não tiverem essas condições, elas vão procurar também um advogado, só que esse advogado, ele tem o nome de defensor público, né? Porque é um advogado público, é um advogado do Estado, que vai fazer às vezes para quê? Para que essas pessoas possam ter, de fato, os mesmos direitos, as mesmas condições, o mesmo corpo técnico para a defesa dos seus direitos. Tá certo, professor. Obrigada pela participação e pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes.